A noite da última ceia, o anúncio da traição, era Jerusalém durante a festa da Páscoa. As ruas estavam cheias de peregrinos, famílias inteiras que tinham vindo de longe para celebrar a libertação do Egito. A cidade, iluminada por tochas e lamparinas, pulsava em expectativa e fervor religioso. Numa casa discreta, no andar superior, havia uma sala ampla, preparada para receber Jesus e seus discípulos. Almofadas estavam dispostas em torno de uma mesa baixa. O pão sem fermento, o vinho e o cordeiro assado esperavam. O cheiro das ervas amargas enchia o ar. A luz bruxuleante das lamparinas criava sombras nas paredes de pedra, tornando o ambiente íntimo, quase secreto. Jesus entrou primeiro, com um olhar sereno, mas profundo, como quem já carrega o peso do que vai acontecer. Os discípulos o seguiram, rindo e conversando entre si, sem imaginar a intensidade daquela noite. De repente, Jesus fez algo inesperado. Ele se levantou, tirou o manto, amarrou uma toalha na cintura e colocou água numa bacia. Os discípulos o observaram em silêncio, sem entender. Jesus se inclinou diante de cada um e começou a lavar seus pés, um gesto que naquela cultura era reservado a servos. O constrangimento tomou conta da sala. Quando chegou a vez de Pedro, ele recuou bruscamente, quase derrubando a bacia. O senhor vai lavar os meus pés? Nunca, disse Pedro com voz firme e o rosto ruborizado. Jesus o olhou com ternura e respondeu calmamente: o que faço agora, você não entende, mas depois compreenderá. Pedro balançou a cabeça, ainda mais inquieto. Não, ó Senhor é meu mestre e meu Senhor. Não pode se abaixar diante de mim como um servo. Não permitirei que lave os meus pés. A voz de Pedro tremeu, misturando respeito e medo. Jesus então olhou em seus olhos firme, mas com amor. Se eu não lavar você, Pedro, você não terá parte comigo. Um silêncio pesado tomou conta da sala. O coração de Pedro disparou. O rosto dele mudou da resistência para a entrega. Ele quase se jogou para a frente e disse com os olhos marejados: então, Senhor, não apenas os meus pés. Lave também minhas mãos, lave a minha cabeça. Jesus sorriu de leve, enxugando os pés de Pedro com a toalha. Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Todo o resto já está limpo. E vocês estão limpos, mas nem todos. Os discípulos trocaram olhares, sem compreender totalmente o que ele queria dizer. Naquele momento, como narrador, não consigo deixar de imaginar o impacto dessa cena. O Mestre, o Filho de Deus, ajoelhado diante dos discípulos, lavando a poeira da estrada de seus pés. Um gesto simples, mas carregado de poder. Pedro resistiu porque ainda pensava com a lógica do mundo. O maior manda, o menor serve. Mas Jesus estava invertendo a lógica humana. O maior no reino é o que serve. O verdadeiro poder está na humildade. Enquanto a bacia passava de pé em pé, pairava no ar um misto de desconforto, admiração e amor. Ninguém mais ousava resistir, mas havia também uma sombra na sala. Judas estava ali, e Jesus sabia o que se passava em seu coração. Depois de lavar os pés, Jesus se reclinou à mesa novamente. Havia um silêncio profundo, quase solene. Ele respirou fundo e então disse com voz carregada de emoção: em verdade vos digo, um de vocês que está aqui comigo vai me trair. O impacto foi imediato. Os discípulos se entreolharam, assustados. O riso e a leveza que havia antes desapareceram. João, que estava reclinado perto de Jesus, levantou a cabeça confuso. Tomé franziu a testa como quem não entende. Pedro, com o coração ainda queimando pela cena anterior, perguntou num sussurro apressado, gesticulando para João. Pergunta a ele de quem está falando. João, com voz baixa, perguntou a Jesus: Senhor, quem é? Jesus respondeu igualmente baixo, mas firme: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, pegando o pedaço de pão, Jesus o entregou a Judas Iscariotes. O coração de Judas bateu forte, mas seu rosto permaneceu frio. Jesus o olhou profundamente e disse: o que você tem que fazer, faça logo. Judas se levantou e saiu. A porta bateu e a sala ficou em silêncio. João lembra de anotar em seu evangelho: e era noite. Os que ficaram não entenderam totalmente.
Alguns pensaram que Judas havia ido comprar algo para a festa ou dar esmolas aos pobres. Mas Jesus sabia que a traição já estava em movimento. Ele então pegou o pão e o vinho e instituiu a ceia, dizendo: "Este é o meu corpo, que é dado por vocês. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto em memória de mim." Os discípulos comeram e beberam em silêncio, com os olhos marejados. A tristeza e a esperança se misturavam. Depois de cantarem um hino, saíram juntos em direção ao Monte das Oliveiras. O ar frio da noite envolvia seus passos. Para Jesus, a hora estava chegando. Para os discípulos, a maior prova de fé ainda estava por vir. Refletimos. Essa passagem da última ceia nos traz lições que atravessam o tempo e falam diretamente ao nosso coração. Não é apenas um relato histórico, é um espelho da alma humana e da graça de Deus. Primeiro vemos Jesus lavando os pés dos discípulos. Ele, que é o Senhor e Mestre, se ajoelha e faz o trabalho do servo. Isso nos ensina que grandeza no reino de Deus não se mede por posição ou poder, mas pela capacidade de servir. Muitas vezes buscamos reconhecimento, status e honra, mas Jesus mostra que o verdadeiro valor está na humildade. Pergunto a você: quantas vezes deixamos de amar alguém porque pensamos que não é nosso papel ou não merecem? Jesus não pensou assim. Ele lavou até os pés de Judas, aquele que já havia decidido traí-lo. Isso é amor sem medida. Depois temos o anúncio da traição. Aqui aprendemos que é possível caminhar perto de Jesus e ainda assim ter o coração distante. Judas estava presente em todos os milagres, ouviu todas as palavras, partilhou do pão, mas nunca deixou o coração ser transformado. Essa é uma advertência para nós. Não basta estar perto de Jesus, é preciso estar com Ele de verdade, de coração rendido. A aparência pode enganar os outros, mas Deus vê o interior. Outro ponto importante é a reação dos discípulos. Quando Jesus disse que um deles iria trair, todos perguntaram: "Sou eu, Senhor?" Isso mostra que cada um reconhecia sua própria fragilidade. Nenhum se sentiu totalmente confiante. Todos sabiam que eram falhos. Isso é humildade. Reconhecer que sozinhos somos fracos, mas em Cristo encontramos força. Por fim, a instituição da ceia nos lembra que Jesus entregou seu corpo e sangue por nós. O pão e o cálice não são apenas símbolos, são memória viva do sacrifício que nos trouxe perdão, reconciliação e nova vida. Cada vez que participamos da ceia, somos chamados a lembrar, agradecer e renovar nossa entrega ao Senhor. A grande mensagem é esta: seja humilde para servir, vigilante para não se afastar e grato pelo amor que Jesus derramou na cruz. Não importa quem você seja, sempre há espaço à mesa de Cristo. Ele ainda convida cada um de nós a sentar, comer, beber e viver em comunhão com Ele. Amados, essa história nos mostra que seguir a Jesus não é só ouvir suas palavras, mas viver cada ensinamento no dia a dia. Que essa mensagem fique guardada no seu coração e fortaleça sua fé. Se essa palavra tocou você, deixe o seu like, escreva nos comentários o que ela significou para a sua vida e se inscreva no canal. Assim, juntos, podemos espalhar ainda mais a sabedoria que vem de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente e até a próxima mensagem.